Olá, pessoal, como vocês estão? O tema da aula de hoje será sobre cordados. Para facilitar o estudo dos animais, vocês perceberam que nós dividimos os animais em dois grandes grupos: o grupo dos vertebrados e o grupo dos invertebrados. Nós iniciamos as aulas anteriores com o grupo dos invertebrados. Nós estudamos poríferos, crinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, artrópodes e equinodermos. O foco da aula de hoje será no grupo dos vertebrados, aqueles animais que possuem vértebras, que possuem coluna vertebral. O grupo dos vertebrados se divide em 5 grupos, que são o grupo dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Nós iremos iniciar agora falando um pouco sobre os peixes. Então, os peixes, pessoal, são animais extremamente aquáticos, que podem viver sozinhos ou eles podem viver em grupos. Quando os peixes vivem em grupos, a gente diz que eles formam os que a gente chama de cardumes. Algumas espécies de peixe, elas possuem uma estrutura chamada de bexiga natatória. É um órgão que tem na parte interna do animal que pode encher de ar. Quando essa bexiga natatória ela enche de ar, permite que o peixe ele flutue na água. Os peixes possuem escamas em torno do corpo. Essas escamas que possuem revestindo o corpo do animal servem para protegê-lo, dar-lhe proteção. O peixe, ele também possui nadadeiras, nadadeiras na parte superior, na parte inferior, a nadadeira caudal. Cada nadadeira tem uma funcionalidade, mas a funcionalidade geral das nadadeiras é possibilitar que esse animal consiga nadar na água e se locomover. O sistema digestivo desses animais, ele é formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, ânus, ou alguns desses animais possuem a cloaca. Possui ânus ou cloaca, nunca as duas estruturas ao mesmo tempo. Então, aqui dá para vocês analisarem nessa imagem a boca do animal, essa parte amarelinha aqui que é o estômago, logo abaixo aqui a gente tem a faringe, o intestino, essa parte de verde que acaba com o ânus, e temos a estrutura que preenche de gás para que o peixe consiga flutuar, que é chamada de bexiga natatória. Os peixes, pessoal, eles possuem sistema circulatório e sistema respiratório. Na maioria das espécies de peixe, a respiração ela vai ocorrer por meio de brânquias. Então, podemos dizer que a respiração dos peixes é uma respiração branquial. Esses animais, eles respiram o gás oxigênio, colocando para dentro do seu corpo. Mas esse oxigênio que ele retira o oxigênio da água. Lembrando que a água, ela tem como fórmula molecular H2O, duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Então, na própria composição da água, é perceptível que esse oxigênio que contém na água dissolvido é de lá que os peixes retiram para poder respirar. A água que contém gás oxigênio dissolvido entra pela boca desses animais, passa pelas brânquias e são eliminadas pelas fendas branquiais. Quando a água sai pelas fendas branquiais, já sai a água sem o oxigênio, porque o oxigênio ficou absorvido pelo sistema respiratório dos peixes. Alguns peixes possuem pulmões. Se eles têm pulmões, a respiração dele ela é pulmonar. E esse ar para esses peixes que respiram por pulmões não é retirado da água. O oxigênio é retirado do ar. Como assim, professor? Se esses animais são aquáticos, como é que ele vai retirar o oxigênio do ar? Esses peixes, eles saem da superfície da água, pulam da água, retiram o oxigênio do ar e mergulham novamente. O segundo grupo que nós vamos estudar agora é o grupo dos anfíbios. Os anfíbios, eles são animais que podem viver
na ambiente de água doce ou vive no ambiente terrestre. Como principais representantes desses grupos, a gente tem os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras, as cobras cegas. Esses animais podemos ser considerados que ele tem uma dupla vida, porque ele tem uma vida que a gente chama de vida larval, que ele vive na água, e tem uma vida adulta, que é quando ele vive já no ambiente terrestre. Por isso que a gente diz que eles possuem uma dupla vida. A pele desses animais, ela é bem permeável, bem fina, o que significa dizer que esses animais, eles respiram pela pele, o que a gente chama de respiração cutânea. É por isso que quando a gente tem um sapo, muitas pessoas colocam sal na pele dele, em cima do sapo, e esse sapo pode chegar à morte. Por quê? Porque ele vai começar a respirar aquele sal. E os poros da pele por onde entra o ar serão obstruídos, impedindo que o ar entre, consequentemente, o oxigênio. Todo anfíbio, ele necessita do ambiente aquático para se reproduzir. Por quê? Porque os gametas, eles são colocados na água para que a reprodução aconteça. A respiração desses animais ocorre de três formas. Ocorre por brânquias, ocorre por pulmões e ocorre através da pele. Quando o animal está na fase larval, ele respira por brânquia e pela pele. Quando está na fase adulta, ele respira por pulmões e pela pele. Aqui está o sistema digestivo de uma rã. O animal ele possui boca, faringe, esôfago, estômago, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso e, por fim, termina com a cloaca. Mas vocês podem me perguntar, por que o sapo ele não tem ânus? Ele tem cloaca. Porque o sapo, ele elimina junto com as fezes dele também a urina. Ele não tem uma separação do sistema urinário com o sistema que produz as fezes. Então, quando o sapo ele defeca junto com a urina. O terceiro grupo dos vertebrados são os répteis. Aí, como vocês podem ver, né, temos um representante dos répteis, que é o jacaré. Mas nesse grupo também estão os crocodilos, estão os lagartos, as lagartixas, estão as tartarugas, estão os cágados, estão os jabutis, estão animais que se rastejam pelo chão. Todas as serpentes estão nesse grupo. Esses animais, pessoal, eles podem nadar, eles podem correr, eles podem cavar, eles podem subir em árvores, eles mesmo até podem planar, como é o caso desse lagarto aqui, que a gente chama de lagarto planador. Ele não voa, ele plana, tá? Ele pega o impulso, quando ele chega numa superfície onde ele não pode mais caminhar, ele abre essas duas estruturas aqui que vocês podem ver na imagem e começam a planar, mas não é um voo. Tem algumas espécies que são aquáticas e elas precisam da água para se reproduzir. Todos os répteis, eles respiram por pulmões, todos, sem exceção. E o pulmão desses animais, eles são bem mais desenvolvidos do que os pulmões dos anfíbios. O pulmão dos anfíbios, como a gente viu do sapo, ele não é tão desenvolvido. É por isso que ele também precisa, concomitante à respiração pulmonar, respirar também pela pele, diferente dos répteis, que tem uma pele mais grossa. Ele não consegue respirar pela pele. Os répteis só respiram pelos pulmões. Como ele tem um pulmão bem desenvolvido, então não há necessidade dele complementar a respiração dele pela pele. O sistema digestivo desses animais ele é completo. Começa pela boca e termina pela cloaca. Mas ele tem língua, ele tem esôfago, ele tem faringe, ele tem fígado, ele tem intestino delgado e intestino grosso, ele tem estômago. Então, o sistema digestivo desse animal ele é completo. O alimento entra pela boca, passa por todo o sistema digestivo, sai em forma de fezes pela cloaca. E durante todo esse processo, o que é de interesse para o animal, ele absorve. O outro grupo de animais que nós vamos ver agora são as aves. É o quarto e penúltimo grupo dos vertebrados, dos cordados. Esses animais têm duas características principais. É a presença da asa, para voar, e a presença do bico. Essas características de ter pena e ter bico é uma característica específica do grupo das aves.
O sistema digestivo desse animal também ele é completo. Ele vai da boca até o ânus. Outra característica importantíssima desses animais é que eles não possuem dentes. O alimento ele é triturado não é na boca. O alimento ele coloca para dentro do organismo dele inteiro e esse alimento para numa estrutura que a gente chama de moela. Na verdade, ele para no papo, o papo desse animal ele é preenchido, desse papo ele passa para a moela, que é o local onde esse alimento ele vai ser o quê? Triturado. Quem faz a atuação de triturar o alimento das aves não são os dentes, porque eles não possuem. Quem tritura o alimento do animal para facilitar o processo de digestão é a moela. Dá para ver aqui agora, ó, o bico do animal, por onde está a boca, o alimento entra pela boca, passa pela faringe, passa pelo esôfago, é armazenado no papo. Do papo, o alimento passa para a moela, por onde o alimento ele é triturado. Da moela, ele passa para o intestino grosso e delgado, por onde o alimento ele é absorvido os nutrientes e é eliminado pela cloaca. Lembrando que esse animal, ele também defeca e urina ao mesmo tempo. Nesses animais, possui uma estrutura que fica logo aqui próximo ao papo, chamado de siringe. Não está mostrando nessa imagem, mas é justamente esta estrutura que é responsável pelo canto das aves. A forma dos machos atraírem as fêmeas é justamente através do canto. O sistema respiratório das aves é um sistema respiratório também pulmonar. O ar entra pela narina, passa pela laringe, vai pela traqueia. Olha aqui a seringe que eu falei para vocês, que é a estrutura onde o canto ele é produzido. Esses animais, todas as aves, eles possuem alguns sacos. Eles são chamados de sacos aéreos. Para que é que vai servir esses sacos? São sacos ocos, que vai entrar ar. Quando o ar entra nos sacos desses animais, desses sacos aéreos que fazem parte do sistema respiratório, permite que o animal ele se torne mais leve, permitindo que eles consigam voar. Vocês podem me perguntar, por que uma galinha ela não voa? A galinha, ela voa sim. A diferença é que a galinha que a gente conhece no nosso convívio é um animal que a gente cria para a nossa alimentação e que a gente começa a dar alimentos a eles que fazem com que eles criem uma gordura, impossibilitando deles terem a possibilidade de voar, certo? Mas a galinha, ela voa sim. No entanto, o propósito maior dela no nosso convívio é servir para a nossa alimentação. E a alimentação que a gente dá às galinhas é um alimento rico em nutrientes, que eles engordam demais e impossibilita que eles voem, porque eles ficam muito pesados. O último grupo dos vertebrados são os mamíferos. Como vertebrados a gente tem, como exemplo, gato, cavalo, cachorro, boi, coelhos, ratos, os golfinhos, as baleias e os gambás. Qual é a principal característica, pessoal, que faz com que o animal ele seja colocado dentro do grupo dos mamíferos? Seriam a presença das glândulas mamárias, que são as glândulas produtoras de leite. Esse leite que vai servir, lógico, para amamentar os filhotes, logo após o nascimento. O sistema desses animais também é completo, ou seja, vai da boca ao ânus. Nesse caso, o sistema urinário é separado do sistema digestivo, e o animal, ele não urina e defeca ao mesmo tempo, como a gente viu lá nas aves. Não, há momento para ele urinar, há momento para ele defecar. Lembrando que, dentro do grupo dos mamíferos, estão também os seres humanos. Dá para mostrar para vocês aqui agora o sistema digestivo de um cão. Ou ele tem boca, ele tem esôfago, ele tem estômago, tem pâncreas, tem fígado, intestino grosso, intestino delgado e também tem um ânus. Ou seja, o sistema digestivo desses animais, ele é completo. O alimento entra pela boca, passa por todo o trato digestivo, finaliza no ânus, onde o alimento é colocado para fora do organismo do animal através das fezes. Essas fezes que são formadas pelo material que não foi absorvido pelo organismo do cão ou de qualquer mamífero. Esses animais, eles respiram por pulmões, são pulmonados. Os mamíferos, ele tem narina, laringe, faringe, traqueia, brônquios e pulmões. Então, se eles têm pulmões, a respiração desses animais, ela é pulmonar. Por fim,
Passo vocês a atividade da página do livro 186, 187. Lembrando que eu estou hoje de plantão até o meio-dia para sanar qualquer dúvida que você possa vir a ter. Lembro que essa atividade precisa ser colocado o cabeçalho, nome completo do aluno e identifique a página da atividade, página 186 e 187. Isso facilita muito o meu trabalho. Agradeço a todos pela atenção. Fique em casa, deixe que a escola vá até você. Meu muito obrigado. Tchau, tchau.